Irmãos, tudo bem com vocês? Como é que está aí essa tarde? Está bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem aí. Talvez você esteja zapeando aí no Facebook, assim como eu. Queria deixar aqui para você uma reflexão. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus nessa tarde. Tarde de sexta-feira, ensolarada. Aqui em João Pessoa tá bem quente, né? Bem quente. E essa parte aqui do meu gabinete pega um sol, irmãos. Tem hora que aqui bate um bafo quente assim que que a gente sente o calor realmente aqui dentro, né? Espero que vocês estejam bem, viu? Deixa eu ajustar aqui uns detalhes. Ok, já estou vendo aqui algumas pessoas, né? A Eusari lá do Valentina, né, Eusari? Espero que você esteja bem aí. Eu acho que é do pastor Enoaldo. O pastor Enoaldo. É, o Josivan também. Josivan lá de Tibiri. Josivan Gildo, né? Prazer ter vocês aqui. Eu queria deixar um texto para nossa reflexão nessa tarde, que se encontra lá em Tiago, capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 13 ao versículo 17. Eu queria deixar esse texto para a sua reflexão. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse texto, coloque aí que a gente vai conversando. Ei, Josivan, você colocou aí bom para emagrecer? Tá bom para emagrecer? Tá gordo assim, rapaz? Diz assim a palavra do Senhor, Tiago 4, do versículo 13 ao 17. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aqui nós temos um texto de Tiago, onde Tiago ele trabalha uma questão, né, que muitas vezes nós não paramos para refletir sobre ela, que nós não temos o controle da nossa vida, né, que nós não sabemos o que irá acontecer amanhã, nem se chegaremos vivo ao final desse dia, a gente não sabe disso, né? Às vezes o coração do homem, com suas pretensões, com o seu desejo de dominar as coisas, que é natural até isso, né? Querer dominar o mundo, o tempo, as coisas que acontecem, às vezes nós achamos e tendemos a acreditar, né, pela própria inclinação do nosso coração, de que somos donos da nossa vida, donos do nosso tempo. E Tiago então escreve esse texto para advertir a igreja, advertir os irmãos, para que os irmãos não caiam no engodo dos arrogantes, dos orgulhosos, que olham para a sua vida e para o seu futuro como se tivessem o futuro na palma de suas mãos. Acredito eu que você deve estar percebendo de que o homem não tem o futuro na palma das mãos. Eu lembro que nós terminávamos o ano de 2019 há poucos meses e ninguém imaginava que 2020 seria um ano difícil, um ano como nós estamos passando agora, onde uma pandemia iria nos enclausurar dentro de uma das nossas próprias casas, onde o medo e o pavor iria nos cercar de todos os lados. Então, assim, coisas como essas mostram que nós não temos o controle do futuro. Então, Tiago está falando aqui nesse texto
E ele diz no versículo 13 o seguinte: escutem agora vocês que dizem. É uma palavra direcionada a esses arrogantes, esses que acreditam que são senhores do seu próprio destino. Ele diz: hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros. Veja só como são as pretensões do homem arrogante. Ele olha para o futuro e ele acredita que vai acontecer tudo bem, exatamente como ele planejou, como ele assim estabeleceu. Contudo, né, quem pode garantir se amanhã ele vai estar vivo? Quem pode garantir se ele vai ter lucro? Né? É completo engano, essa ilusão que nós precisamos, de certa forma, inclusive, para sobreviver, de que a gente está no controle das coisas que nos acontecem, né? A gente precisa entender que existe um Senhor, o Senhor do tempo, o Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra. Ele sim é quem é Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos, no relacionamento com Deus, nos submeter então em dependência a essa soberania de Deus sobre o universo, sobre o tempo. E aí, num ato de dependência de Deus, então a gente experimenta a graça do Senhor, sabendo que o que virá amanhã, seja de bom ou seja de ruim, vem das mãos do Senhor, e Deus então está no controle, cumprindo e fazendo o melhor para as nossas vidas. Quando a gente pensa no melhor, a gente precisa lembrar que Deus tem uma maneira muito peculiar de trabalhar na nossa vida, na sua vida inclusive. Tem um ditado popular que ele carrega uma certa verdade, que ele diz, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Na percepção do homem, na nossa percepção, algumas coisas que Deus permite acontecer realmente são bem complicadas, né? Dizer que, por exemplo, a perda do emprego, dizer que a perda de um ente querido, às vezes um pecado que cometemos aqui nessa vida, né? Dizer que isso é um trabalhar de Deus na nossa vida, e que é bom isso aí, para quem olha, isso não é bom, né? Isso não é agradável. Mas a gente sabe que Deus ele tem sua maneira de trabalhar, e com relação ao nosso futuro, ele está trabalhando para fazer exatamente aquilo que ele determinou. Aí você poderia perguntar, então, e o que é que eu tenho que fazer? Então, ficar deixando as coisas acontecerem, e as coisas vão acontecendo e eu não estou nem aí? Não. Nosso papel é depender de Deus. Nosso papel é descansar em Deus, colocar a nossa vida, o nosso presente, o nosso futuro nas mãos do Senhor, porque é Ele quem sabe realmente o melhor para as nossas vidas, né? É Ele quem sabe. E aí, Tiago ele continua dizendo ainda assim, no versículo de número 14, ele diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. É óbvio, né? É óbvio, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Quem é que pode controlar o amanhã? Né? Isso que hoje para nós é uma certa segurança, nos traz uma certa segurança, amanhã pode ruir, pode cair, né? Pode ser tirado de nós. E aí ele continua ainda, né? Tiago capítulo 4, do 13 ao versículo 17, ele continua: o que é a vida de vocês? É uma pergunta, o que é a vida de vocês? Se não uma neblina, é como uma neblina, né? Que logo de manhãzinha está lá e depois, né, vai embora. Daqui a pouco nós vamos embora desse mundo aqui, nós não viveremos aqui eternamente aqui nesse mundo, nessa existência ainda corrompida pelo pecado. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E logo se dissipa. O que são vocês? O que é a sua vida? O que você acha que você é, né? O que é que você acha que você é? Você precisa entender quem realmente você é. E a palavra do Senhor mostra que o homem em relação a Deus não passa de uma neblina que hoje está lá molhando, umedecendo a planta, a flor, e logo quando o sol aparece, então a neblina desaparece. Assim é a vida do homem, assim é a nossa vida. Hoje estamos aqui, acreditamos que iremos viver talvez 80, 90 anos, mas é Deus quem sabe o tempo que nós iremos viver. Cuidado, cuidado, para que você não seja tomado, envolvido por essa ilusão de que você sabe o que vai acontecer amanhã, de que sua vida, né, você pode controlá-la completamente. Aqueles que pensam assim estão no hospício, estão internados lá no Juliano Moreira,
né? Eles estão precisando ali tomar remédios para poder controlar a ansiedade, né? Que esse tipo de pensamento que tudo está sob o nosso controle gera. Então, Tiago ainda continua e diz: em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Primeiramente, observe aqui que Tiago está dizendo que é um dever. É um dever daqueles que sabem que tem um Deus soberano, né? Soberano que governa sobre todas as coisas. Como a Bíblia diz, ele reina, sentado no seu trono, reina sobre todas as coisas. Quem compreende que tem esse Deus, que Deus é quem está no controle de todas as coisas, ele assume o dever, ele assume a postura, a atitude de viver agora na dependência desse rei, desse Senhor, desse Deus que está sentado sobre o seu trono e reinando sobre o universo. Ele diz aqui, né, em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser. Por que se Deus quiser? Porque é a vontade dele. Porque é a vontade dele que está acontecendo no nosso país, na sua família, no seu corpo, né, nos seus relacionamentos. Nada foge dos cuidados de Deus, né? Toda a vida, né, Deus está ali sobre toda a vida, governando, determinando como as coisas devem acontecer. E certamente surgem em nosso coração algumas perguntas, né? Por exemplo, o mal que está acontecendo aí, nós estamos vendo aí muita gente morrendo, né? Já chegando aí, beirando já os 35 mil mortos aqui no nosso país por conta dessa pandemia. E não somos tão ingênuos assim. Perguntamos, obviamente, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está levando aí essas pessoas, né? E a gente fica com essas perguntas, mas nós não temos uma resposta, né? A Bíblia, ela deixou como um mistério. Deus colocou um véu, escondeu essas coisas para nós. Mas nós temos uma certeza, que Deus é bom, que Ele está fazendo a vontade dEle, né? Nada pode impedir a vontade de Deus. Como diz o profeta: agindo eu, quem impedirá? Eu, Deus, né? Agindo Deus, o Senhor do universo, soberano, quem é que pode impedir o agir dEle? Então, assim, a sensatez está em perceber que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que o amanhã, o futuro, está nas mãos dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez esse quadro de ansiedade que você esteja passando agora, talvez essa sua preocupação que tenha aí devorado o seu coração, a sua mente, seja simplesmente uma falta de confiança na soberania de Deus. Porque talvez você esteja sofrendo agora e doente, angustiado e aflito, porque você está olhando para o presente e para o futuro e achando que você tem algum controle sobre o seu futuro. E você não tem. Nós fomos criados para viver na dependência de Deus, né? Então Deus decretou eternamente a vontade dele, ele está realizando a vontade dele nesse mundo, ele está realizando o querer dele nesse mundo. E aquilo que ele está realizando é segundo a vontade dele. E muitas coisas na sua vida, na minha vida, vão ser mistérios, vão ser coisas que vão ficar guardadas, escondidas, que você vai passar desse mundo aqui, você não vai entender bem por que aconteceram determinadas coisas, né? Tem coisas, às vezes a gente encontra pessoas fazendo questionamentos. Por exemplo, já encontrei pessoas que não podiam engravidar, mulheres que não podiam gerar filhos, perguntando: por que Deus não me dá um filho? Né? Por que Deus não faz nascer no meu ventre um filho? Né? A mulher pergunta e a gente não sabe responder. Eu não sei responder. Eu sei de uma coisa, que Deus é o Senhor da minha vida e escreveu todos os meus dias no seu livro, assim como os seus dias também. Ele colocou todos os seus dias no livro dele. Determinou para que cada um deles aconteça segundo a mente dele. E aí, é por isso que quando a gente ora, a gente faz o quê? A gente pede a Deus para compreender a vontade do Senhor, né? A gente pede ao Senhor: Senhor, me ensina a entender o que o Senhor está fazendo, né? E aí, às vezes, Deus nos mostra porque que ele não está permitindo que nós tenhamos alguma coisa, porque que ele não está permitindo que uma mãe tenha, que uma mulher tenha um filho, né? Então tem coisas que Deus determinou que são
escuras, que estão em trevas, que é um mistério para nós, né? E talvez você esteja aí angustiado, aflito, preocupado, exatamente porque você está tentando descobrir o mistério de Deus. Você está tentando descobrir o que Deus decidiu esconder e não vai revelar para você. Ah, pastor, e por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele quer que você seja dependente dEle. Porque Ele quer que você esteja debaixo das asas dEle, sob o cuidado dEle, louvando a Ele pela vontade que Ele está executando na sua vida, na sua família. Então assim, meu irmão, deixe de angústia, deixe de querer dominar o futuro, deixe de querer olhar para o amanhã, acreditando que você amanhã sabe exatamente o que vai acontecer sobre a sua vida. Não sabe. Tiago diz aqui que é loucura. Que loucura. O nosso dever deveria ser o quê? Nosso dever deveria ser, deveríamos viver, melhor dizendo, né, confiando na graça de Deus, no cuidado de Deus, e não nos angustiando aqui e agora, né, com aquilo que só vai acontecer amanhã. Jesus disse certa vez aos discípulos, vocês sabem, os discípulos de Jesus eram homens ocupados, eram homens que estavam ali atarefados, tinham uma maneira de sobreviverem, de se manterem, né? E aqueles discípulos passam então a seguir Jesus, e Jesus começa então a falar com eles e perceber que eles estavam angustiados sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre o que beber. E aí Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Busquem isso que o restante vem a reboque. E ele ainda diz o seguinte: deixe cada dia com o seu próprio mal. Não queiram amanhã, não queira hoje viver o que só vai acontecer amanhã, porque isso é tolice, só vai angustiar você. Você vai ter que tomar remédio controlado para tentar conter essa ansiedade que essa situação vai gerar em você. Então assim, né? Então assim, põe a mão na consciência nesse momento, né? Acorde, saiba, perceba a sua pequenez, veja a grandeza de Deus. Deus é Senhor sobre a sua vida e nele você pode descansar. Nele sim você pode descansar. Mas ainda perceba o seguinte, na continuação do texto, no versículo 16, Tiago diz assim: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Olha para Tiago, está se direcionando agora para quem? Para os arrogantes, pretensiosos. Quem são esses? São aqueles que dizem: amanhã as coisas serão assim, exatamente como eu estou aqui pensando, como eu quero que aconteça, amanhã vai ser assim. Esses Tiago chama de quê? De arrogantes, de orgulhosos, né? São aqueles que acham que estão no mesmo patamar de Deus e são capazes de governar ali a sua vida. Meu irmão e minha irmã, tome cuidado. Tome cuidado, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Seu coração, se você não sabe, é arrogante, é orgulhoso. Seu coração não quer estar por baixo. Seu coração, quando você sente que a coisa não está ali, aquela situação está ali reduzindo, está ali deixando para baixo, o que é que seu coração faz? Seu coração simplesmente começa então a criar ali estratégias, começa então a pensar em como então combater aquele que está me ameaçando, aquele que está querendo me tirar dessa posição, né? Então, cuidado com seu coração arrogante. Você não é senhor do amanhã, o amanhã pertence a Deus. E qualquer tipo de controle do amanhã é arrogância, é usurpação da onipotência e onipresença de Deus. Nós não fomos chamados para isso. Deus nos criou para que nós possamos estar numa relação de dependência de Deus. E deixa eu dizer outra coisa para você. Dependência aqui, para nós cristãos, é fortaleza, é força. O apóstolo Paulo nos diz, né, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ou seja, quando eu estou dependente de Deus nas minhas fraquezas, na minha situação, na minha enfermidade, então é que eu recebo graça do Senhor, é que eu recebo força do Senhor para poder enfrentar aquilo que a vida coloca sobre mim. Então é assim que nós somos fortes, na dependência que temos de Deus e entregando a nossa vida e o nosso futuro a Ele, porque o amanhã está nas mãos de Deus. O amanhã da sua família, o amanhã do seu trabalho, o amanhã da sua saúde está nas mãos de Deus. Deixe nas mãos dele e descanse. Pedro diz: lance
sobre ele toda as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vocês. É Deus quem tem cuidado da vida de vocês. Então, assim, que Deus abençoe você, que Deus faça o seu coração descansar, né? E que o seu coração fuja da arrogância. Tiago termina dizendo assim no versículo 17: portanto, concluindo, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, que bem é esse? Aquele que sabe que deve entregar a sua vida nas mãos do Senhor e deixar Deus cuidar, ele diz, mas não faz isso, né? Nisso está pecando. O homem que tenta controlar seu futuro, o homem que acha que é senhor da sua vida, que pode dizer com toda certeza o que vai acontecer amanhã, esse homem é um arrogante, pretensioso, e diz o texto sagrado que está pecando. Você nessa tarde, Deus está lhe ensinando, Deus está te mostrando o bem que você deve fazer diante dessa angústia que você está passando, dessa ansiedade que você está enfrentando. Diante desse conhecimento, diante daquilo que Deus revela aqui pela sua palavra, né? Faça o bem, entregue a Deus a sua vida, deixe nas mãos de Deus a sua vida. Jesus Cristo fez exatamente isso. Quando Jesus estava no Getsemane, perto de ser ali morto e crucificado, o que foi que ele fez? Ele disse, Pai, se possível passa de mim essa situação, se possível passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feito, Senhor, a tua vontade. O que é isso? Entregar a vida nas mãos de Deus. É dizer a Deus, Senhor, tu és o Senhor do meu futuro, da minha vida, faz conforme o teu querer. E a gente sabe que o futuro foi uma bênção, porque Jesus nos deu a salvação através daquilo que ele realizou. Que você aprenda com Cristo, com o teu Senhor, com o teu Mestre, a entregar a Deus a tua vida e as tuas preocupações. Que Deus abençoe você. Tenha uma tarde aí, eu estou vendo aqui que alguns irmãos colocaram aqui, né, os comentários, o Josivan, a Luísa, né, verdade, Luísa, Luzia, né, desculpa, Luzia Beatriz, a Rinalva, Nalva também, né, a nossa vida não nos pertence, muito bem, é isso aí, Nalva. E a nossa irmã do Carmo, né, do Carmo Bezerra, amém, verdade, bebê. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, tenham todos uma ótima tarde, que essas palavras encontrem lugar no seu coração. Tchau, tchau.